Esta é a Arcai. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. A personagem de hoje é Nákia, e a nossa convidada é a professora Kátia Poser, professora do curso de História da Arte e do programa de pós-graduação em História, ambos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também é coordenadora do Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental, LEAL. Meu nome é Fernanda Pio e tenho comigo para a entrevista Lorena Ferreira, e na produção estão Beatriz de Pauli, Flávia Amaral e Gabriele Cornélio. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada, Fernanda. Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês. Já tinha mencionado antes, né, o Arcai e todas essas ações que vocês realizam de divulgação científica, elas são muito importantes e certamente de extrema qualidade, e são um exemplo a ser seguido pelos diversos grupos de pesquisa brasileiros. Então, é uma honra e alegria estar com vocês. A honra é toda nossa, Kátia. Eu gostaria que a gente começasse te conhecendo melhor. Conte um pouco para nós do teu interesse sobre as civilizações orientais e da tua trajetória até aqui. Vamos começar, então, do princípio. Posto que eu estou estudando lá o mundo mesopotâmico, não é? Primeiras civilizações. Talvez uma pequena curiosidade, eu comecei a minha vida acadêmica em outra área, em outro campo. Eu fazia química. Eu estudei durante alguns anos química e depois fiz uma crise existencial e acabei indo para a história. E aí, quando eu entrei na história, uma das primeiras disciplinas foi a História Antiga 1, na época chamava-se, não, na verdade, História Antiga Oriental. E eu imediatamente me apaixonei pelo tema, pela área. Eu lembro que a professora Loiva Félix, ela nos incentivava a trabalhar com fontes, com documentos traduzidos, claro, para o português, mas eu fiquei fascinada lendo o Código de Hammurabi, e ali, naquele momento, eu decidi que era isso que eu queria fazer. E enfim, busquei isso, não é? Então, na época, isso eu estou falando anos 80 do século passado, certo? A formação, enfim, fiz a graduação em História na URGS, não é? E pós-graduação existia um mestrado na UF, na Federal Fluminense, onde tinham dois grandes mestres da Antiguidade Oriental no Brasil, que era o professor Emanuel Buzon e o Ciro Flammarion Cardoso. Mas ainda assim, enfim, eu vivo e vivia em Porto Alegre, e também por questões familiares eu não tinha condição de mudar para o Rio. Então, já no final da graduação, o Buzon, que era, né, o grande assiriólogo brasileiro, o Buzon começou a me orientar no TCC. Fiz um intensivo de uma semana no Rio de Janeiro de língua acádica, onde eu fiquei hospedada no sofá da sala do Buzon, não é? E fazia aula com ele o dia inteiro na PUC, um intensivo de língua acádica, e depois a gente seguiu por carta, gente, porque na época não tinha nem fax. Então, eu fazia os exercícios e mandava por carta, e o Buzon recebia e corrigia e me devolvia. Foi assim, digamos, o início da minha formação aqui no Brasil. Mas também por questões familiares, assim, o meu esposo também estava tentando fazer um doutorado, e aí ele acabou conseguindo uma bolsa. Então eu terminei a graduação e alguns meses depois fui para a França e fui aceita no doutorado em História lá, né? Então eu pulei essa etapa do mestrado, cheguei em Paris com o meu TCC embaixo do braço e, enfim, eu fiz
um doutorado mais longo do que os demais, eu fiz em 5 anos por conta da exigência mesmo do conhecimento da língua acádica, não é? Que lá o pessoal disse, ok, podemos te aceitar, só que quando o pessoal entra no doutorado aqui, eles já estão no 3º ano de estudo da gramática, e eu tinha alguns meses, assim como contei para vocês. Então, o início foi bem difícil, foi um esforço muito grande aprender uma gramática, enfim, vocês sabem isso, né? De uma língua morta através de uma outra gramática de uma língua estrangeira. E eu até brinco assim, depois se vocês quiserem, vocês cortam essa parte. Mas eu fazia aula, era escadaria C, 3º andar da Sorbonne. E no 1º andar era o Centro de Estudos Portugueses e Brasileiros. E muitas vezes, subindo a escada, eu pensei em mudar de andar, não é? Mas aí persisti, eu disse, não, eu vim aqui para isso, é isso que eu vou fazer. E, enfim, eu sou muito feliz e plena nessa minha atividade profissional, eu faço realmente, assim, que me dá prazer, né? Então, acho que é um privilégio muito grande a gente trabalhar com aquilo que se gosta, né? Enfim, esse mundo que normalmente, digamos, é entendido como distante, tanto no tempo como no espaço, né? Antiguidade oriental são 2 adjetivos aí que num primeiro entendimento, nos afastam, né, de alguém do mundo contemporâneo no Brasil, mas eu acho que quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, eu fico convencida de que a história ela tem muito mais permanências do que rupturas e que nós somos muito mais próximos dessas outras culturas, não é? Tanto no tempo como no espaço, do que normalmente se imagina, assim. E isso eu acho fascinante, eu acho que tem... Mais adiante, acho que eu talvez possa falar um pouquinho, mas eu acho que tem essa busca de humanizar o passado. Acho que essa é um pouco... Isso me guia, talvez demorei para me dar conta que na minha prática profissional, né, de ensino, eu acabo fazendo isso, assim, tentando humanizar esse passado, e com isso a gente se aproxima muito mais, né? Professora Kátia, você poderia nos contar um pouco sobre os estudos de gênero na Antiguidade Oriental? Qual é o estado da arte nessa área? Pois então, eu recentemente, digamos, fiz um exercício de me aproximar dessa temática, dessa bibliografia. Enfim, não vou dar spoiler, mas tem uma obra coletiva sendo preparada sobre isso, vocês certamente conhecem, não é? A colega Semira Miscorsi, da Federal de Santa Maria, uma das organizadoras, com esse tema, né, o estudo das mulheres na antiguidade. E aí eu fui convidada, enfim, para escrever um capítulo mais historiográfico sobre o tema e também sobre um estudo de caso. E aí busquei, na verdade, talvez de uma forma mais sistemática, não é? Fazer uma revisão, então, dos estudos de gênero na Mesopotâmia, em particular. E a primeira surpresa foi que é um assunto muito estudado, com muitas publicações. Normalmente a gente tem essa ideia, quase faz parte do senso comum, né, que os estudos de gênero são incipientes. Não, assim, na história antiga oriental e mais especificamente na Mesopotâmia, nós já temos assim estudos, preocupações, publicações de estudos, né, que tratem de gênero ou das mulheres no mundo antigo desde o final do século XIX. Então, essa temática ela nasce praticamente junto com os estudos da Antiguidade Oriental e com as
primeiras escavações arqueológicas de caráter científico. E esse foi um primeiro dado que me surpreendeu. Eu achei muito interessante. A gente vê, existe pelo menos 2 publicações que fizeram digamos, uma pesquisa bastante exaustiva sobre referências bibliográficas acerca do tema mulher. Eu nem estou falando do gênero aqui, é mais, digamos, específico ainda, não é? E essas publicações, elas têm talvez uma centena de páginas, sendo que em cada página tu tem cerca de 80 referências. E com uma continuidade, né? Eu falei, isso vem lá desde o final do século XIX, claro que a partir dos anos 70, né, do século passado, esse tema se consolidou ainda mais. Então, assim, tu tem perspectivas diversas, né, de identificação, por exemplo, de nomes de mulheres na documentação cuneiforme. A cultura material, ela traz muitos elementos. Depois talvez eu possa falar um pouquinho da pesquisa que eu estou realizando agora. Então, digamos, é surpreendente, e também um outro dado é que existem contribuições nos 5 continentes sobre essa temática. Tu tem pesquisadores, por exemplo, no Japão, na Europa e na América Latina, que estão produzindo, né, ou que ao longo desse século e meio vem produzindo, claro, com diferentes vieses, com diferentes metodologias. A gente observa, né, que a própria digamos, crescimento dos estudos feministas na história, na sociologia, elas influenciaram. Então, tem as chamadas 3 ondas, não é? Momentos distintos, onde a temática ou o viés priorizado, ele vai mudar ao longo da história, mas eu penso que é uma realidade feliz essa, não é? Da gente identificar que sim, os estudos de gênero, eles têm uma longa tradição dentro da área de antiguidade oriental. Kátia, muito interessante esse tema. Eu acho que é um campo muito relevante de pesquisa, e também no sentido de modificar a narrativa que a gente tem sobre a história, né? Não só como um campo separado, mas um campo que altera a nossa compreensão do mundo antigo. Gostaria de ouvir um pouco de você, que coordena o Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental, o LEAL, sobre qual é o trabalho desse grupo, como que ele funciona. Conta um pouco para a gente. Bom, a criação do Leal é um pouco uma realização de um sonho, não é, que eu tinha, de conseguir organizar, sistematizar e criar um espaço que pudesse receber as pesquisas que vêm sendo realizadas, sobretudo no âmbito da universidade onde eu trabalho, e ao mesmo tempo assim divulgar e potencializar o resultado desse trabalho que vinha sendo feito talvez de uma maneira mais pulverizada, não é? Nós vamos completar agora em maio 6 anos de existência, o Leal. Então a gente tem um site, fizemos a partir do ano retrasado, durante a pandemia, criamos o Instagram do grupo, e temos conseguido fazer, enfim, postagens, fazer uma divulgação sistemática
contatar diversos pesquisadores no Brasil. É surpreendente, não é? Talvez pouco visível, mas nós temos pessoas interessadas que estão fazendo pesquisa em nível de graduação ou de pós-graduação em todas as regiões do Brasil, trabalhando com a história antiga oriental, né? Então, o laboratório, eu acho que ele se presta um pouco a propiciar um diálogo entre esses pesquisadores, porque a gente tem um sentimento, e não é só sentimento, tem uma dose de realidade nisso, que é um trabalho talvez mais solitário, posto que nós não temos assim grupos de pesquisa com um número expressivo de pesquisadores em uma única instituição. Essa ideia que eu falei antes, né? As pessoas estão mais espalhadas, mais pulverizadas e, portanto, mais sozinhas, não é? Nessas pesquisas. Então, eu estou me dando conta, né, que o laboratório está desempenhando essa função que eu considero super importante, assim, de propiciar esse diálogo e a gente perceber que tem uma série de interesses que são comuns e a troca, né, a gente poder se ajudar mutuamente, indicar bibliografia. Eu penso que o diálogo acadêmico ele é fundamental, né, para o crescimento de todos. Muito interessante essa perspectiva de reunir pessoas de vários lugares. Eu acho que a nossa tela aqui hoje é um exemplo disso, cada pessoa num canto, fazendo o mesmo trabalho. Kátia, foi muito legal ouvir sobre a tua história. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora e voltamos para falar sobre a personagem Nakia. Até já. Você ouve podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai, sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaiunb. E atenção, Arcai é com CH. Voltamos para o nosso segundo bloco com a professora Kátia Poser. Kátia, vamos apresentar agora a nossa personagem de hoje, Nakia, começando pela origem de seus nomes e as suas nomenclaturas. O que se sabe sobre ela? Bom, a rainha Nakia, né? Nakia. O nome dela é grafado Tem que fazer de novo. N-A-Q-I, aí tem um Aleph ali e o A. Então, porque teria uma outra vogal que ficou muito fraquinha, então quando as vogais ficam muito fraquinhas, elas somem, e aí elas são grafadas como um Aleph. Daí, digamos, a ênfase, né, nessa sílaba Nakia. É um caso que eu Meu considero... erro foi proposital, só para explicar essa parte. Tô brincando. Então, a Nakia é um caso, digamos, peculiar, assim. A gente pode começar falando do currículo da Nakia. Ela foi a esposa do rei Senaqueribe. Bom, então, para início de tudo, ela foi uma rainha assíria, que viveu no século 6 virado para o 5 antes da Era Comum, né? Ela foi esposa do rei Senaqueribe, ela foi a nora do Sargão II, ela foi a mãe do Assarhaddon e ela foi a avó do Assurbanipal, que certamente, dentre todos, é o rei mais conhecido, né?
Em fontes gregas ele era chamado de Sardanapalo, e a gente tem todo enfim, uma produção literária, musical, né? Tem óperas, tem pinturas do século XIX inspiradas, digamos, na história do Assurbanipal. Então, assim, ela tem, digamos, essa tradição, assim, familiar, não é? Mas a documentação vai nos falar dela a partir de 681 antes da Era Comum, que é a mesma data em que o seu filho Asarhadon sobe ao trono. E aí há, digamos, algumas hipóteses, né? Ou especulações de que, na verdade, o filho, o Asarhadon, filho, então, do Senaqueribe. O Senaqueribe é uma história clássica, ele foi assassinado ainda durante o seu governo. Ele foi assassinado com uma punhalada nas costas quando ele estava dentro de um templo. E isso foi feito por um dos seus filhos, que é o Ashur-nadin-shumi, que era irmão do Asarhadon. Então, digamos lá, boatos, para fazer uma brincadeira, não é? De que, na verdade, a Naquia estava por trás dessa trama toda. Ela talvez tivesse estimulado, instigado esse filho a cometer o assassinato para dar lugar ao trono para o seu predileto, que era o Asarhadon. Enfim, isso é mais a nível de, como dizer, uma elucubração. Nós não temos documentação, não é, que nos comprove isso. Mas é daquelas hipóteses, né, que os historiadores antigos gostam de fazer. Então, assim, quando a Asarhadon sobe ao trono, ela vai passar a ser mencionada em muitos documentos. E essa documentação, então, assim, tem uma documentação de escrita, muitas cartas, sobretudo são cartas, entre a diplomacia, secretários do rei, oficiais assírios com ela. Então, a gente, na verdade, assim, a gente tem arquivos epistolares endereçados a ela, a gente tem as cartas que ela recebeu, as respostas, as que ela expediu, ou não foram preservadas ou não são conhecidas ainda, mas ela tinha uma extensa troca de correspondências, então, com esses diversos altos funcionários. E há aí um outro conjunto de documentos que são cartas escritas ou dirigidas ao próprio rei Asarhadon, que mencionam o nome dela. Então, assim, ela está muito ligada à affaire d'État, não é? Na condução de questões políticas e talvez mais de política interna, né? O que mais que eu posso falar? Bom, a Fernanda tinha mencionado aqui a questão do nome dela, né? Tem uma outra característica interessante, mencionei, o nome dela é Naquia, então esse é o nome aramaico dela. Ela tinha um outro nome em língua acádica, que era Zacutu. Então, ela sempre vai ser mencionada com os dois nomes. Em toda a documentação fala a rainha, né, Naquia, Zacutu, e ainda ela recebe o título, né, o epíteto de rainha-mãe. Então, ela é sempre mencionada em todos os textos dessa forma, Naquia, Zacutu, rainha-mãe. Então, a gente, né, é um indício muito forte desse papel dela também enquanto atuando, né, no poder. E aí a gente tem talvez duas hipóteses, né, para pensar porque o uso de dois nomes em duas línguas distintas. Primeiro que talvez para mim acho que seria a resposta
mais plausível, não é? Que é um reflexo da própria diversidade linguística que a gente vai ter no Império Assírio, porque as duas línguas, o acádico e o aramaico, eram línguas correntes, né? Há quem defenda de que ela talvez fosse uma estrangeira, que ela viesse de Babilônia, ou que simplesmente a adoção do nome acádico seria uma moda da época, né? Tipo, é moda ter um nome oeste semítico, então ela adotou um. Mas então ela tem essa menção sempre como rainha-mãe. Certo. E, Kátia, voltando um pouco ao que você falou anteriormente sobre o esposo, né? Sabe-se que a Naquia possuía grande influência nas decisões do seu esposo, né? O rei Senaqueribe. No que resultou, de fato, assim, essa influência? Pois, na verdade, o que a documentação nos mostra, eu acho que tem indícios que alguns historiadores gostariam de ver da influência dela ainda durante Senaqueribe. Existe uma menção, talvez mais particular, que houve um momento até bem atual, houve um momento de uma epidemia na cidade, e a epidemia também atingiu o palácio. Então, tem uma documentação ali onde fala dela preocupada com a saúde do rei e que se o rei não tivesse plenamente suas condições físicas, deveriam se reportar a ela. Uma coisa bem pontual, digamos, não muito explícita, mas que a gente talvez possa ver, não é? Algum tipo de possibilidade de ingerência dela nesse caso particular, né? Mas depois, na sequência, quando o Assarhaddon sobe ao trono, aí sim, eu tinha até separado, não sei se vocês acham conveniente, assim, alguns trechinhos dessas cartas. Tem um trecho de uma carta que fala assim: para a deusa Belet Ninua, que reside dentro de Mash, excelente rainha, sua senhora. 2 pontos. Naquia, esposa de Senaqueribe, rei da Síria, nora de Sargão, rei do mundo, rei da Síria, ofereceu um peitoral de ouro vermelho que era incrustado com pedras preciosas e pesava 3/4 de minas. Encerra a citação, né? Então, assim, é um documento que fala que ela fez uma oferenda de joias, de artigos de luxo, para uma divindade, para um templo. Mas vocês vejam a ênfase que é dada nela como sua senhora, não é? E toda essa relação dela com os homens do poder. Ela é esposa do rei, ela é nora do rei do mundo, do Sargão, né? Então, isso é muito significativo. E nós vamos ter uma série desses documentos onde ela faz oferendas aos templos em seu nome próprio, e isso por si só é bastante particular. O que a gente costuma ver na documentação são oferendas dos reis aos templos, e não de suas esposas, seja a esposa principal, as esposas secundárias, as rainhas ou princesas. E ela aqui marca que ela está fazendo. Então, tem uma imposição, enfim, ela se coloca, não é, como uma mulher de poder, e aqui a gente vê esse viés que é muito marcado na história antiga, na Mesopotâmia em particular, que é essa relação do político com o religioso, com o divino. Kátia, é verdade que tem mais achados de literatura da Antiguidade Oriental do que no mundo greco-romano? Vamos ver se eu entendi a tua pergunta. Assim, no mundo antigo oriental, a gente certamente... Com relação a cartas.
a gente certamente tem muito mais documentação, digamos, que nos fale da vida privada ou das relações de poder do que no mundo grego, certamente, e talvez ousaria dizer até no mundo romano, que a documentação ela tem um caráter oficial, a própria materialidade da documentação está muito associada a uma arquitetura monumental, enquanto que na Mesopotâmia, não é, também por conta do suporte da escrita, que era argila, e que com isso preservou, a estimativa é que existam cerca de 1 milhão de documentos. Tem muita coisa ainda dentro de reserva técnica de museu e muita coisa embaixo da terra para ser escavada. Então, sim, o mundo antigo oriental parece até um contrassenso, né? Mas ele tem uma potencialidade de muito maior de se reconstituir, digamos, uma história da vida privada ou das relações de poder, do funcionamento da sociedade, do que no mundo clássico, por conta mesmo do perfil das fontes. Kátia, tem algum documento que diga respeito à nossa personagem que você quer compartilhar com os nossos ouvintes? Na verdade, sim. Talvez compartilhe um e faça menção a um segundo. Existe um que é considerado assim dos textos mais extraordinários que fazem referência à Naquia, que fala da comemoração da construção de um palácio em homenagem ao rei Asarhadon. É um documento talvez mais longo, não é? Eu até recortei aqui um exemplo que depois eu faço a leitura para vocês, mas é um documento excepcional porque ela nos fala da fundação de um palácio que foi construído pela Naquia, em homenagem ao rei Asarhadon. Isso é um caso único na história da Mesopotâmia, porque normalmente quem construía templos ou palácios eram os reis. Essa é uma prerrogativa do poder masculino. E a Naquia vai subverter isso completamente. Ela vai mandar construir um palácio em homenagem ao seu filho. Então, vocês imaginem, não é, o nível de poder que essa mulher deve ter alcançado, as relações sociais que ela conseguiu construir e estabelecer para fazer esse tipo de coisa. Então, um trechinho aqui, e aí ela faz a inscrição na primeira pessoa. Eu os fiz carregar enxadas e cestos, e eles fabricaram tijolos. Eu instalei portas de ciprestes nos seus portões, um presente para meu filho. Eu construí e completei aquela casa, e a preenchi com esplendor. Eu convidei os deuses Ashur, Ninurta, Sim, Shamash, Adad e Ishtar, Nabu e Marduka, e os deuses que residem em Nínive, e ofereci suntuosas e puras oferendas para eles. Isso aqui é maravilhoso, porque é simplesmente a creme de la creme do panteão religioso do mundo assírio, não é? São os grandes deuses e deusas. Então, ela fala, ela mandou construir o palácio efetivamente foi feito a mando dela. Isso, então, é realmente um caso único, não é? Onde ela teria assumido atributos e responsabilidade da realeza. Então, é uma figura de poder com prerrogativas reais. E, além disso, então, fica, digamos, o convite para os ouvintes do podcast depois buscarem a imagem, não é? Que está, hoje, é um relevo em bronze que está no Museu do Louvre,
se colocarem lá no Louvre relevo Naquia, ou só Naquia, vocês vão acessar. É um relevo em bronze, então, na verdade, é um fragmento de um relevo onde a gente tem a representação da Naquia e do Asarhaddon. Eles estão representados de perfil, e ele majestoso na frente, com a sua coroa cônica, com o cetro na mão, e ela seguindo atrás. Aparentemente eles estão numa procissão. Ela também tem uma coroa, eles têm um bastão na mão, um pequeno bastãozinho de madeira, que levam o bastão junto da boca, da região da boca e do nariz. E, digamos, a leitura de imagem que se faz é que seria uma forma de representar a postura de prostração, em vez deles se ajoelharem, encostarem o rosto no chão em homenagem a uma divindade. Como eles têm, né, essa categoria social elevada, eles levam um bastão que talvez seja de cedro, uma madeira perfumada, levam junto do rosto para indicar essa prostração. Mas na outra mão ela tem um espelho. E aí eu acho essa história maravilhosa, porque espelho e mulher tem tudo a ver. Ao longo da iconografia, não é, da história, a gente vê que eles estão associados. Mas, e aí eu queria desconstruir um pouco essa ideia de atributo de beleza, de que, né, ela usava o espelho para ficar se admirando ou arrumando o cabelo. O espelho, e aí isso então a gente tem a partir de outros documentos, né? Eles estão, digamos, tem talvez uma metáfora para dizer que os reis, eles são o espelho dos deuses na terra. Então, talvez a colocação do espelho ali faça referência a esse entendimento. Na verdade, tem um provérbio assírio que diz isso. O rei é o espelho dos deuses na terra. Então, assim, ela carrega o espelho, ela é espelho das divindades na terra, não o filho, que foi ela que colocou ele ali naquele trono. Então, eu entendo, eu acho maravilhoso esse relevo, né, por conta dessas possibilidades assim, de leitura que a gente possa fazer. Kátia, adorei a informação sobre o espelho, mas antes da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta. Qual é o lance dessas imagens todas com as pessoas de lado, sabe? De perfil? Por quê? Pois na verdade, assim, a ideia que se tem é que seria uma espécie do cânone artístico na arte mesopotâmica e no Egito também, não é? Essa representação das figuras em lateralidade, né? Ao mesmo tempo, existem representações onde tu tem uma forte frontalidade, tu tem as figuras mostradas, né, bem de frente, e mesmo essa lateralidade, digamos, ela não se encaixaria, digamos, nos padrões de análise de uma história da arte ou moderna ou contemporânea. Eu acho que aí, enfim, seria uma outra discussão, mas eu acho que é interessante a gente colocar aqui essa pulguinha atrás da orelha dos nossos ouvintes, que é pensar, e esse é um exercício que eu estou começando a fazer, a gente pensar que os próprios padrões de análise, as metodologias, as teorias existentes para analisar a arte moderna, ou mesmo, se quiserem, a partir da arte clássica, mas, sobretudo, né, que se consolidou ali com a arte moderna, elas não dão conta para a gente analisar essa arte antiga e essa arte antiga oriental. Então, há uma série de padrões que foram estabelecidos, não é? de cânones artísticos, vamos botar entre aspas aqui, que não dão conta
de explicar ou de que a gente possa entender melhor essa arte. Então, eu penso que isso é um desafio constante, né, que a gente deva fazer, porque há que se criar, na verdade, outras ferramentas de análise, há que considerar uma outra visão de mundo, né? Porque essas imagens, elas expressam visões de mundo que não necessariamente esse mundo ocidental dominado pelos homens. Se a gente pensa do ponto de vista historiográfico, né? A maioria os primeiros autores, eles eram homens brancos, né? Uma visão de mundo ainda do século XIX. Então, a gente tem muito... isso não serve mais, né? Não serve mais para o padrão de análise. E a gente tem uma herança historiográfica ainda muito pesada em relação a isso, e sobretudo na história da arte, né? Enfim, é um desafio que a gente deve seguir, enfrentar e reinventando essa história. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação, Kátia. Ficamos muito felizes em te receber e conhecer um pouco mais sobre a personagem Nakia. Para encerrar, eu gostaria que você nos indicasse alguma página na internet em que a gente possa acessar o teu trabalho, ou até mesmo a página do Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental. Fique à vontade, o microfone é seu. Eu queria agradecer imensamente, foi uma oportunidade ímpar, uma delícia estar aqui com vocês. Fico bem feliz mesmo e honrada. Eu poderia sugerir, enfim, que o pessoal possa olhar e seguir no Instagram, que é a rede social que a gente está agora mais conectado e se mantendo mais atualizado, que é então @leal.urgs, UFRGS, que é a sigla da universidade. E a gente toda semana tenta postar, fazer um post sobre algum objeto, ou às vezes um sítio arqueológico, né? Trazendo um pouco uma divulgação científica sobre o mundo antigo oriental. Queridos, muito obrigada. Muito obrigado, Kátia. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral e Gabriele Cornelli. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!